Seja bem-vindo aqui ao vídeo sobre Buenos Aires, uma continuação, porque no primeiro vídeo eu já falei sobre a pesquisa de passagem, a compra da passagem, e também quero dizer para você que ainda não sabe como você faz para acumular pontos, você tem lá no link da bio, no meu Instagram, o curso do Milhas 3D, e lá você vai ter uma aula gratuita para você saber quais são os benefícios que esse curso tem para você. Então lá eu ensino como você faz com os seus gastos do dia a dia para conseguir juntar pontos, para fazer transferência no momento certo e realizar suas viagens. Então aqui eu vou continuar falando sobre a vivência, a experiência que eu tive com meu filho. Uma viagem muito especial, meu filho tem 8 anos, foi uma viagem, a primeira vez que nós fomos só nós dois, então uma viagem mãe e filho, né? E aí eu quero contar, lembrando assim, o começo de tudo, né, gente? O começo é passaporte em dia, impressos. Lembra que eu sempre falo nas viagens que eu faço que eu levo tudo impresso, e é verdade, gente. Eu levo porque eles perguntam, eles pedem. Então, se você não sabe ali na lata, então você tem ali o impresso para mostrar, porque às vezes o celular não dá para ligar, enfim. Então, eu já levo ali. E aí eu quero dar uma dica, gente, interessante, que é o seguinte. Passei na imigração brasileira e muita gente demorando muito. Muita gente cheio de autorizações. E aí o que acontece? Ali não era todo mundo que ia vir para a Argentina, né? Ali a gente estava saindo do Brasil para qualquer outro lugar do mundo. E, gente, não sei se vocês sabem, mas tem o passaporte para quem viaja com filho, com criança. Tem passaporte que você pode tirar com autorização para que ele possa viajar com um dos genitores, ou ele viaja com o pai, ou ele viaja com a mãe. E também o passaporte que ele pode viajar com terceiros. Então, qual que é a diferença, tá? Por exemplo, o meu filho, ele estava indo só com a mãe, ele já tinha esse passaporte, então ele já estava com essa autorização já, porque autoriza-se quando vai tirar o passaporte. Então, depois, na parte da imigração, você passa tranquilamente, né? Saindo do Brasil, quero dizer, na imigração lá dentro do aeroporto de Guarulhos. Agora, por que eu quero dizer isso? Porque às vezes a criança vai fazer também um intercâmbio, que menor de idade, né? Então vai fazer um intercâmbio, então ele já tem aquele passaporte que ele está autorizado a viajar com terceiros, ok, também é muito mais fácil. Porque eu vi gente ali que pega autorização e leva lá dentro de uma salinha da Polícia Federal, né? Volta e vai e volta. Ai, gente, uma demora. O nosso foi muito mais simples, muito mais rápido, facinho. Isso porque você vai precisar dessa autorização se você for viajar só com a RG. Aí você tem que ter autorização. Se for viajar mãe sem o pai ou pai sem a mãe, tem que ter essa autorização, porque no RG não tem, né? Mas se é o passaporte já tem essa autorização, vale super a pena. Foi o meu caso, eu passei, foi super tranquilo, muito mais rápido, tá? Isso porque a nossa filhinha era pequena. Mas aí, chegando lá no aeroporto de Buenos Aires, quando eu passei lá na imigração, aí sim me pediram qual era o hotel, por que eu estava indo viajar, se era só eu e ele, enfim, fizeram algumas perguntas, tudo bem, passei pela imigração, mas aí o que eu tenho? Os meus impressos, né? Então, o impresso ali do hotel, eu já tinha o passeio comprado, então não todos, mas eu já tinha alguns, então eu levei impresso também. Aí passagem de volta, então, e não me pediram, tá? Não me pediram comprovação financeira, mas eu sempre levo dinheiro porque é uma necessidade, tem até uma recomendação para levar uma certa quantia em dinheiro. E eu levei uma certa quantia em dinheiro, não levei em peso, levei em dólar, mas eu levei também caso precisasse. Bem, passei a imigração, vou trazer para vocês os lugares onde nós fomos, tá? Então, nós tivemos o nosso primeiro dia, que foi de ônibus turístico. Então, a gente passou por todos os pontos turísticos. Teve uma parte metade do dia choveu, gente. Então, a gente não conseguia sair do ônibus. Eu até coloco lá num vídeo que meu filho até tirou um soninho dentro do ônibus, mas foi por isso, porque choveu. Então, até onde não estava chovendo, a gente conseguiu ir no Caminito, conseguimos ir no La Bombonera, né?
Mas depois choveu, aí a gente fez paradas específicas, que foi no Café Tortoni. Por quê? Porque é um lugar onde a gente ia entrar e ficar no coberto, né? E também na livraria O Ateneu, que também você ia entrar e ficar num lugar coberto, né? E também, nesse meio tempo aí, nós fomos na Galeria Pacífico. Eu até, depois que a gente saiu lá do Caminito, né? Do Caminito eu fui andando até La Bombonera, passamos por lá, pegamos o ônibus turístico lá para a Galeria Pacífico, e o objetivo lá na Galeria Pacífico era a gente almoçar, então a gente almoçou, e depois nós fomos andar ali nas ruas do centro e na Rua Florida, porque eu queria ir em específico numa loja da Adidas que vende a camisa da seleção argentina, mas porque eu tinha visto que lá personalizava. Quando chegamos lá, uma decepção. Personalizava sim, mas só o nome do Messi. Aí meu filho ficou desapontado, porque ele queria com o nome dele, né? Então eu não comprei lá, acabei comprando pelo site da Adidas, e aí ele tem a camisa dele personalizada, mas uma sacanagem, né? Enfim, aí a gente passeou por lá, e aí foi quando começou a chover. Então, os outros pontos turísticos a gente fez olhando de dentro do ônibus, né? Eu voltei no dia seguinte, pelo menos até a Casa Rosada, mas os outros lugares a gente foi olhando ali pelo ônibus e tal. Aí ele até tirou uma sonequinha ali e paramos nesses dois lugares, né? Que foi no Café Tortoni, que aliás é o café mais antigo, mais icônico, apesar que para mim o que eu mais gostei foi o Las Violetas, mas café icônico, realmente um café delicioso, um doce maravilhoso que eu comi lá. Tem também a apresentação do tango lá no café, só que a gente não assistiu porque eu achei que não era muito apegada no meu filho, né? Então a gente só ficou no café mesmo, de lá nós fomos embora. Então, assim, foi um dia super especial e ele adorou andar nesse ônibus, tá? E teve então esse passeio do primeiro dia. O nosso segundo dia, nós fomos lá no Porto Madeiro, almoçamos por lá, carninha boa, né, gente? Buenos Aires é boa na comida. Então, teve o Porto Madeiro, que é lindíssimo. Fomos no Miju, que é um museu da imaginação, um museu interativo. Esse museu, gente, não é aquele museu que você vai entrar e falar, nossa, que lindo, maravilhoso. Não, é um museu, carrega esse nome, mas é mais um espaço de brincar. E ele é muito local. Então, eu pesquisei pela internet lugares onde os locais iam para as crianças brincar e eu achei esse lugar. Então, você entra e tem um horário determinado. Você entra, fica lá uns 50 minutos e só, e aí você sai. Mas também acho que é o tempo ideal, separado por idade, para ir dentro de cada espaço lá. E eu achei bem legal, meu filho gostou. Nunca tinha ido num espaço semelhante àquele, tá? Ele foi nesse lugar, nós fomos até a Casa Rosada, porque nesse dia tava muito bonito o tempo. Então deu pra gente aproveitar legal assim a cidade, né? Passear. Nesse dia também nós fomos no Ecoparque, que aliás o Ecoparque é um lugar que é parada obrigatória para quem tá com criança. Gente, presta atenção. Parada obrigatória para quem está com criança, porque o lugar vale super a pena. Maravilhoso, muito legal. E então nós fechamos o dia desse jeito, tá? E aí à noite a gente foi na pizzaria que tinha lá pertinho do hotel mesmo. Uma coisa que eu não coloquei para vocês é o que eu utilizei nesses dias em termos de Uber. Andei muito de Uber. Uber continua sendo barato lá, tá? Então, para quem quer saber, mas é caro, não, Uber é barato. Aliás, gente, Buenos Aires não é mais a mesma. Até 2024 eu fui e estava bem mais em conta. Eu achei que tava as coisas um pouco mais caras. Mas ainda assim, vale a pena, tá? Vale a pena pela proximidade com o país. Ainda assim, é mais barato do que você viajar para os Estados Unidos ou viajar para a Europa, então nem se compara, né? Então, assim, vale a pena, tá? Mas usei meu cartão da Revolut, continuo com a Revolut e acho que vale muito a pena. E não tive problema nenhum, sempre funcionando perfeitamente. Eu fiquei hospedada no Quer Recoleta, não indico. E não indico por uma coisa muito simples. O hotel só tem 2 elevadores que cabem até 225 quilos cada um, 225 quilos ou até 3 pessoas. Aí o que acontecia, gente? De manhã, eu e todo hotel queria tomar café da manhã.
Tirando os dias que a gente acordou mais cedo, porque a gente tinha horário para pegar as embarcações, os outros dias nós descemos de escada do 8º andar. Por quê? Porque o elevador já chegava no 8º andar cheio de 3 pessoas. Então a gente não conseguia descer isso quando o outro elevador não parava de funcionar e eu achei aquilo um cúmulo do absurdo. Fiquei em 2024 no Dazzler e eu indico o Dazzler, não indico o Care só por conta do espaço de elevador. Porque, gente, como assim, né? Eu não entrava. Então, isso aí não foi legal. Mas como que eu fiz para fazer a reserva? Eu paguei em dinheiro e acumulei milhas, porque eu fechei também pela Decolar através da Livelo. Sempre de forma que eu acumulasse pontos. É o principal motivo, tá? Então, nosso segundo dia, nós fomos nesses lugares que eu comentei. Nosso terceiro dia foi o dia que eu fui lá para Tigre, passeio de barco, mais o Parque La Costa e, por fim, o Las Violetas, que é o café maravilhoso, o que eu mais gostei de todos que eu já conheci em Buenos Aires. Eu conheci vários icônicos. E no último dia, nós fomos lá para o Uruguai. Então, eu vou fazer agora um próximo vídeo que eu conto um pouquinho mais e falo sobre os valores. Aqui eu falo os lugares que eu fui com meu filho e que foram muito importantes, foram legais. Meu filho gostou. Então, lá em Bomboneira vale super para criança. Vale super para criança o Museu da Imaginação. Vale super também você ir até fazer o tour, né? Esse tour super legal, andar no ônibus foi super legal. Vale muito ir no Parque La Costa, no Eco Parque, e esse passeio que nós fizemos até Buenos Aires, até o Uruguai, por conta do passeio de barco, que inclusive esse passeio de barco, a gente tem duty free lá dentro. Então fica mais legal ainda, né? Mas a gente não compra nada, muito caro. Mas por estar em outro país, em outro legal, em outro lugar, ele achou bem legal e ainda fez as amizades com os uruguaios, né? Então agora eu vou fazer um próximo vídeo que eu vou contar para vocês os valores. Até!